A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui que Deus permite que eu venha trazer essa mensagem para a glória de Deus. Porque temos que entender que tudo que fazemos é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para nós se vangloriar. Porque a gente não passamos de pó e cinza. Somos apenas ferramenta usada na mão de Deus, né? E que quando você dá espaço para o Espírito Santo, Ele usa. Mas a glória é dele. Amém? Hoje eu trazer uma mensagem, falar um pouco de Daniel. Desde já quero abrir a Bíblia. Lá em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Que diz assim a palavra de Deus. Que tem um título de Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aqui a Bíblia diz que o rei Dário achava uma certa competência em Daniel. Ele admirava muito Daniel, o rei Dário. Meu entender, meu raciocínio, eu acredito que o rei Dário gostava muito de Daniel. E pelo fato dele gostar, de admirar muito Daniel, ver competência, ver responsabilidade em Daniel, causou uma certa inveja nos outros príncipes, nos outros governadores, nos outros presidentes. Causou uma certa inveja neles. E nessa inveja que foi causada, né, neles, sobre Daniel, eles queriam achar alguma coisa para botar o rei Dário contra Daniel. Eles queriam achar algo contra Daniel. E meu irmão, se tem uma coisa que é ruim, que é meio, vamos dizer, abominável, é a inveja. É a inveja. Porque a inveja é aquilo que você tem, não gosta de algo que não é teu. Mesmo assim, tu causa uma certa inveja, tu tem inveja de uma coisa que não é tua. Às vezes é inveja de uma casa que o irmão tem e tu não tem. É inveja porque o irmão conseguiu comprar um carro e tu não conseguiu. É uma inveja que tu quer viver uma vida que não é tua. E a pior coisa que tem, uma das coisas que tem é a inveja. Por quê? Porque tu quer viver uma vida que não é tua. Assim eram esses com Daniel. Eles queriam uma coisa que não era deles. O rei via uma excelência em Daniel. O rei via um certo brilho em Daniel. Via uma coisa diferente. Via que Daniel era uma pessoa competente. Era responsável. Só que os outros não se conformavam com isso e queriam tramar contra Daniel. Só que contra o reino de Dário eles não conseguiam achar nada que viesse botar Daniel contra o rei. Que diz assim, que eles diz assim lá no mesmo capítulo, verso 5, 6, capítulo 6, verso 5 lá em Daniel. Que diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Daí eles começaram a planejar, a tramar contra Daniel. Eles disseram: ei, vamos achar algo que venha contra Daniel. Aí diz assim, lá no capítulo 6. Então esses reis, eles foram até esses príncipes governadores, presidentes, foram até o rei Dário.
porque eles achavam que nunca ia achar em ocasião nenhuma contra o Daniel na lei do seu Deus, né? Na lei do Deus de Daniel. Eles nunca acharam nada contra Daniel, na lei de Deus, do Deus que ele serve, do Deus que ele servia. Então estes presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores formaram conselho a fim de estabelecerem um editor real e fazerem um mandado firme que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, como eles viram que não conseguiam achar nada contra Daniel através na lei de Deus vivo, todo-poderoso, eles foram lá no rei e colocaram esse editor, convocaram lá os príncipes, os prefeitos, os presidentes. Vamos lá no rei Dário e vamos dizer para ele colocar um editor aí que durante 30 dias não pode orar a Deus, não pode buscar a Deus, outro Deus, a nada, se não for a ti, rei Dário. E rei Dário colocou esse editor, esse edito. O rei Dário confirmou. E sabemos que a palavra do rei, naquela época, não voltava atrás. Aliás, a palavra de rei não volta atrás. E Deus colocou esse editor. E assim o rei Dário assinou o editor e a proibição. Que era a proibição? A proibição era: qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova do leão. Ou seja, qualquer um daqueles que pedisse algo a algum Deus, que não fosse ao rei Dário, seria jogado na cova dos leões. Isso eles tramaram porque, como eu disse, causou uma certa inveja neles sobre Daniel. Assim, às vezes não é diferente. As pessoas às vezes querem viver uma vida que não é dela. Às vezes causam uma certa inveja. E pelo fato de causar aquela certa inveja, as pessoas tramam alguma coisa para ver aquele irmão caído, destruído. Porque às vezes o mal das pessoas... Existe um certo ditado que diz assim: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Porque isso causa uma certa inveja, causa uma certa coisa que as pessoas às vezes querem viver uma vida que não é dela. Assim foram esses com Daniel. Viram que Daniel tinha um certo respaldo com o rei Dário. E eles não gostavam daquilo. Causou uma certa inveja neles. E eles tramaram contra Daniel. Assim, às vezes, também vamos tramar contra o irmão ali, porque o irmão a vida dele está prosperando demais. E começa logo a pensar a maldade do irmão e causa certa inveja. Mas uma coisa eu te digo: aquilo que é dado por Deus, nada e ninguém tira. Se tu tem um certo brilho, tu sente as pessoas verem um certo brilho em ti, verem algo diferente em ti, então é sinal que é Deus na tua vida. Aleluia. É Deus fazendo, é Deus agindo na tua vida. Porque, meu irmão, a partir do momento que tu tá incomodando algo, tu andando direitinho nos caminhos de Deus, e que tu passa a incomodar algumas pessoas, é porque algo diferente, sobrenatural está tendo na tua vida. E Deus, ele nunca vai te colocar em situação que tu não possa suportar, que tu não possa passar. Deus, ele só vai te botar em situações que tu possa suportar. E assim, Daniel foi jogado nas covas do leão. Rei Dário triste. A Bíblia diz que o rei passou o dia todinho achando algo que viesse inocentar Daniel, para que ele não fosse jogado na cova dos leões. Só que chegou a hora, e eles foram lá, os tramadores, os invejosos. E o rei não podia voltar com a palavra atrás.
E o rei jogou Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que ele selou com o seu anel. E o rei ficou triste. A Bíblia diz que o rei passou a noite triste, não quis comer nada, não quis nada, não quis ser incomodado. Às vezes as pessoas, em vez de ficar felizes com a prosperidade, com a vitória que o irmão consegue, as pessoas não, parece que se sente incomodada. É como eu acabei de dizer, as pessoas querem ver as outras bem, mas nunca melhor do que ela. Ai, tem alguma coisa errada, porque esse irmão consegue, eu não consigo. Ai, tem alguma coisa errada, eu não consigo pregar como esse irmão prega. Eu não consigo me vestir como esse irmão se veste. Eu não consigo falar como esse irmão fala. O irmão conseguiu comprar uma casa. Por que eu não consigo? Isso é inveja. Ai, o irmão é desempregado, mas o irmão vive. O irmão consegue pagar aluguel, consegue pagar água, consegue pagar luz. O irmão ainda tem um transporte para andar com sua família. E por que eu não consigo? Está errado. Eu empregado, o irmão desempregado consegue, eu não consigo. Por quê? Tem alguma coisa errada. Isso é inveja, meu irmão. Está repreendido, meu irmão, todo tipo de inveja contra nossas vidas. A pior macumba que existe é a inveja, irmão. É porque tu quer viver uma vida que não é tua. Então quando tu sentir que está incomodando, isso tu andando direitinho nos caminhos de Deus, quando tu vê que está incomodando, é sinal que Deus está operando na tua vida. Aleluia. Mas que a gente venha orar por essas pessoas que querem viver vida que não é delas. Cada um tem uma vida dada por Deus. Cada um recebe conforme a vontade de Deus, conforme o merecimento. Deus, Ele só dá quando tu está merecendo, aleluia. Quando tu não estiver merecendo, Deus não vai fazer. Então se tu vê um certo brilho no teu irmão, não te incomoda não, não sente inveja não. Ora cada vez mais pela vida dele, para que Deus possa abençoar a tua também. Porque Deus conhece o coração de cada um. Então, como eu disse, Deus não vai te colocar em certas situações que tu não possa sair. Sabe por quê? Porque quem te dá a vitória é Deus. Porque Deus envia anjos ao teu respeito. A Bíblia diz que os anjos fecharam a boca dos leões. E Daniel saiu da cova do leão no outro dia ileso, sem nenhuma mancha, nem foi tocado pelos leões. Mas os acusadores que levantaram falsos a Daniel, foram jogados na cova do leão. E a Bíblia diz que eles não chegaram nem até o fundo da cova, foram devorados pelos leões. Ei, Deus viu inocência. Assim como o rei Dário também viu inocência em Daniel. Deus viu inocência também. Então se tu está sendo abençoado, Deus está vendo que é Ele que está fazendo na tua vida. Deus está vendo que tu está fazendo por onde. Deus está vendo que tu está derramando o teu suor. Tu está correndo atrás. Tu está se esforçando. Tu está lutando pelos teus sonhos. Então Deus, Ele não vai ser injusto contigo não. Por isso que Ele diz, se esforça para mim poder te ajudar. Deus ainda realiza sonhos. Se tu tem um sonho, meu irmão, não liga para quem vai olhar, para quem vai te questionar, para quem vai te julgar, para quem vai sentir inveja de ti, não. Bota em prática a tua caminhada, os teus sonhos, porque Deus, Ele dá a vitória, aleluia. Não liga para os invejosos, não liga para aqueles que querem viver uma vida que não é deles. Porque enquanto mais eles causam uma certa inveja neles, que eles têm inveja da tua vida, mais Deus faz os teus caminhos prosperar em todas as tuas áreas. Aí, meu irmão, tu só glorifica. Porque a Bíblia diz, lá em Daniel, no mesmo capítulo que eu estou lendo, a Bíblia diz que o rei Dário botou um decreto em todo o mundo, que o rei de Daniel será glorificado e exaltado. Que o povo venha tremer, ficar tremo e tremo na presença do Todo-Poderoso. Porque Deus enviou anjos ao respeito de Daniel, para que guardasse Daniel nas covas dos leões e que os leões nem encostassem perto de Daniel.
Então não desiste dos seus sonhos, não. Não vai parar por causa que o irmão tá só falando, tá questionando, tá com inveja, não, meu irmão. Continua. Continua. E como eu te digo, Deus ele não vai te colocar em certas situações que tu não venha passar, porque Deus sabe até onde tu aguenta. Mas tudo é para honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, se tu passar pelas covas dos leões, não te preocupa não, porque Deus vai enviar anjos ao teu respeito. E a vida que Ele te deu foi Deus quem soprou em ti o fôlego da vida. Então se tu está prosperando, se tu está verdadeiramente nos caminhos do Senhor, se Deus está fazendo prosperar a tua vida, meu irmão, não liga não para o que os outros vão falar, ou para o que os outros vão pensar, não. Ai, talvez o irmãozinho está bem com o negócio já de ser vergonhice, o irmão está bem fazendo coisa errada, porque o irmão um dia desse não era ninguém, e hoje o irmão já está assim. Deixa falar, meu irmão. Manda questionar, vai lá se questionar com Deus. Mas o importante é que tu não pare. E aonde Deus te colocar, meu irmão, glorifica o nome do Eterno. Glorifica. Então essa é a mensagem que eu trago hoje. A mensagem que eu trago hoje, falando sobre Daniel, como eu disse, é uma das passagens mais lindas que eu acho. Daniel foi jogado nas covas dos leões. Só que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o Daniel orava em seu quarto, eu creio que a janela tudo aberta. Aqueles malfeitores, os invejosos, passaram e viram Daniel orando a Deus. E foi aí que eles chegaram lá no rei Dário e falaram: vi Daniel ali orando o Deus dele, e tu deu um decreto, tu assinou o decreto, Dário, rei Dário, que não podia adorar a Deus, não, e nem pedir nada a homem, não, se não fosse a ti. E aí, como é que fica? Aí o rei não podia voltar, deu o decreto. Joga Daniel na cova do leão. Só que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. E Deus deu a vitória. Assim seja você, meu irmão. Ore, sabe por quê? Ore contra isso, ore contra os invejosos, ore contra aqueles que querem tentar contra a tua vida, que tem inveja da tua vida. Que estranho quando tu começa a prosperar. Ora, meu irmão, ora, porque a tua oração tem poder. Ora a Deus, entrega todos eles na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Então ora a Deus. E daí Daniel teve a vitória. E o Deus de Israel, o Deus de Daniel, foi glorificado. E o povo tremia e tremo na presença do Deus Altíssimo. Então tudo é propósito de Deus. Então a mensagem hoje é: a tua oração tem poder. Fica na paz do Senhor Jesus.